Queridos irmãos, dos dois planos da vida, como diz nosso amigo Sivaldo, muita paz, que Jesus, o divino amigo, terapeuta de almas, esteja com cada um de nós, cuidando-nos assim como devemos nos cuidar. Como disse a nossa amiga Nazaré, nós estamos dando continuidade ao estudo das obras de Emmanuel através da mediunidade luz do nosso querido, inesquecível Chico Xavier. No livro Fonte Viva, imaginemos nós uma fonte de vida. É uma fonte viva. Fonte remete água, nascente, uma nascente de linfa pura para quem está com sede. É uma graça magnífica. É beber água de uma fonte inesgotável como é Jesus para a humanidade. É bom que nós esclareçamos que Jesus parece assim tão estranho quando nós ouvimos pessoas de outras crenças dentro do cristianismo. Não é crença diferenciada. Não são pessoas muçulmanas, não são pessoas que acreditam em outros deuses. São pessoas que acreditam em Jesus. Mas eu não sei por que acham que o Jesus da igreja deles é diferente do Jesus que nós estamos aqui a estudar, a reverenciar. Então, Jesus é o mesmo. Assim como Deus é o Pai, é o Criador de todos nós. Então, não existe diferença. O Jesus, nós vamos observar que Jesus não criou nenhuma religião. Ele não veio para fundar igrejas, para chamar as pessoas, olha, somente aqui vocês vão encontrar a salvação. Ao contrário, Jesus é o mensageiro de Deus, é o Filho de Deus por excelência. Nós não somos adotados, não. Todos nós somos filhos de Deus. Só que o nosso Jesus, ele é aquele filho que já caminhou mais, já fez a sua luz e vem nos esclarecer. Deixai brilhar a vossa luz, porque todos nós, meus irmãos, sendo filhos de Deus, essa luz reside dentro de cada um de nós. Então não tem ninguém que seja filho do mal. Isso não existe. Somos todos filhos de Deus, somos iguais neste momento aí, porque somos filhos de Deus. Somos herdeiros da divindade. Então, o nosso caminho é a evolução, é o progresso moral e espiritual. Entretanto, cada um de nós, até mesmo aqueles gêmeos que são idênticos, chegando mesmo a causar uma certa confusão nos pais, por aquelas duas pessoas serem tão idênticas, fisicamente falando. Contudo, são diferentes. Porque Deus, sendo o Criador por excelência, Ele não criou réplicas. Não tem nenhum de nós que seja igualzinho ao outro. Somos iguais nesse nível de criatura de Deus. Criaturas divinas, criaturas que fomos criados por Deus. Pela divindade maior que é o Criador do universo. Contudo, cada um de nós é um espírito especial, é um espírito diferente.
E Jesus veio à terra para nos ensinar como devemos conviver uns com os outros. Jesus não excluiu ninguém. Ao contrário, ele conviveu com todos os excluídos. As mulheres de má vida, os homens chamados criminosos, os leprosos. Então Jesus esteve no convívio com os mais necessitados, sendo médico de almas. Ele procurou então os enfermos, procurou as criaturas que estavam necessitando dele. Ele não veio para servir, para ser servido. Ele veio exatamente para servir, conforme ele dissera. Eu vim para servir. Então ele trouxe esse serviço de inclusão, de amor verdadeiro ao próximo. Quando nós vemos, nós estamos vivendo dias diferenciados, dias no planeta Terra de modo geral. Mas como nós não estamos em outros lugares e estamos aqui no Brasil, especialmente aqui nessa cidade maravilhosa, eu amo essa cidade, Brasília, amo esse Distrito Federal, porque eu saí de lá do oeste baiano e vim para cá. Ainda bem nos verdes anos da juventude. Porque quando nós alcançamos uma idade de 70, 80, 90, os jovens olham para a gente e acham que a gente já nasceu com aquele DNA. Esse DNA significa data de nascimento antiga, gente. Acha que nós já nascemos antigos. Não, todos nós aqui que estamos encarnados, fomos bebês, crianças, jovens adultos, e estamos aqui na fase que estamos. Uns com DNA assim ou assado, data de nascimento anterior à da maioria, é o nosso caso, mas cada um de nós é um espírito especial. É um espírito diferente. E é o que eu diga, com 7 filhos, enquanto 7 filhos, todos são iguais perante os pais, sim, porque eles têm algo de nós na questão biológica. Mas espiritualmente, cada um é um espírito diferente, é um espírito especial. Então, com uns nós temos que ter mais rigor num determinado aspecto, com o outro é diferente. Então, quem tem 7 filhos não pode criar igualmente do mesmo jeito, dando as mesmas oportunidades, sim. Mas alguns nos merecem mais, digamos assim, mais confiança, mais credibilidade. O outro já é mais avoado, já gosta mais de ultrapassar os limites. E é preciso o pai e a mãe estar mais atentos. Porque cada filho, olha aqui a nossa mão, cada dedo é diferente. E todos são importantíssimos. Cada um tem a sua função, mas nem no tamanho eles são iguais. As unhas aqui da outra mão, a gente observa que os dedos não são iguais. Embora sejam cinco parecidos um com o outro, mas olha, pelo menos na minha mão, nós observamos algumas diferenças nas unhas, na textura da pele, em tudo. Então cada um de nós é um ser especial. Na verdade, especialíssimo. Todos nós com as mesmas oportunidades de crescimento. No Fonte Viva, a lição da noite de hoje, a de número 12, e o título é Impedimentos. Impedimentos são obstáculos, são barreiras, é o significado. Nós vamos ver por que Emmanuel
deu esse título para essa página. Ele começa aqui fazendo uma reflexão sobre essa carta de Paulo aos Hebreus. Os hebreus eram bem, digamos, contemporâneos e conterrâneos de Paulo de Tarso. Eles conheciam o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Porém, muitos deles não conheceram Jesus. E quando conheceram, era aquela pessoa considerada criminosa, porque observemos que Jesus, o príncipe da paz, o terapeuta, o guia e modelo da humanidade, pela truculência da humanidade daquela época, que bem parecido com os dias nossos, que nós dizíamos ali, eu amo Brasília, mas nós estamos vivendo no planeta, como é o fechamento de um ciclo, que nós estamos aqui vivendo ainda no planeta Terra, provas e expiações, passando para um período de regeneração, onde, certamente, nessa fase que ainda não estamos nela, mas estamos exatamente naquela turbulência. É a separação do joio e do trigo, conforme dizia Jesus. E ele, por trazer essas grandes verdades, ele foi crucificado entre dois ladrões. Então, os hebreus, os judeus, conheciam Jesus como sendo aquele homem criminoso. Tão criminoso foi que foi condenado a morrer na cruz. E Paulo vai escrever para aqueles judeus, para esses hebreus que haviam convertido as suas crenças, saindo do judaísmo sem abandonar, mas já colocando, conhecendo um pouco Jesus. Então, nós vamos ver o que é que Paulo diz, é numa carta para os hebreus, é o capítulo 12, o primeiro versículo está colocado lá. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Jesus propôs para a humanidade? É a carreira da autorrenovação, do aperfeiçoamento moral e espiritual. Porque Jesus é bom, é generoso, é fraterno. Ele não faz exclusão de ninguém. E quando nós vemos pessoas cultuando ódios, revoltas, truculência, violência, e essas pessoas se dizem adeptas de Jesus, não combina, meus amigos. Observemos o que é que Emmanuel vai falar sobre essa passagem. É como se fosse uma corrida, uma Olimpíada, digamos assim. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança. O que é perseverar? Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porque todo começo de corrida, quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, sobretudo à luz da doutrina espírita, nós ficamos de tal forma deslumbrados que de início nós queremos trazer toda a família. Às vezes até brigamos em casa, o que não é correto, porque nós não vamos violentar a vontade de ninguém, mas vamos ter perseverança com a nossa descoberta. Eu estou convivendo com Jesus à luz da doutrina espírita. Isso é maravilhoso. Então, Paulo vai dizer com perseverança a carreira que nos está proposta. Emmanuel escreveu sobre esse fragmento aí dessa carta. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel.
dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Olha como é difícil o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Pessoas amigas, pessoas que a gente gosta, que a gente considera como amigos, muitas vezes dizem barbaridades para nós. Você é o que mesmo? Espírita? Meu Deus, eu pensei que você fosse uma pessoa sensata. Pensei que você fosse uma pessoa do bem. Observa. Eu pensei que você fosse uma pessoa diferente, mas você é macumbeira. Eu falei, olha, eu não sei o que é macumbeiro não, mas se é o que você está pensando, a gente nem toca tambor, não acende vela, mas a gente respeita quem toca tambor, quem acende vela. Porque é o próprio Jesus que diz, onde se reunirem 2 ou mais em meu nome, aí estarei. E quem está com Jesus tem que fazer o bem. Tocando tambor, não tocando tambor, na igreja evangélica, na igreja católica, ateu. Recordo-me agora de que há alguns dias nós ouvimos esta frase do Chico, repetimos essa frase numas 2 ou 3 palestras e vamos repeti-la de novo. Alguém perguntou assim para o Chico Xavier, Chico, quem é que entra no reino dos céus primeiro? É o católico ou o evangélico? Desconsiderou o espírita, né? É o católico, o espírita já está no inferno. Quem entra primeiro? É o católico ou o evangélico? Aí o Chico pensou um pouquinho e disse, o ateu bondoso. Nós ouvimos essa frase do Dr. Dante, depois nós ouvimos o Everton falando aqui na casa, uma semana depois na outra, e estamos repetindo, porque vale a pena. Nós considerarmos isso. Isso mostra o quê? Que não é a religião que vai abrir as portas dos céus para que a gente entre. O que vai nos salvar de fato é a nossa boa conduta. É o nosso coração. É a nossa capacidade de compreender o outro. Mas para isso nós temos também primeiro que nos compreender. Aqui na prece que a Nazaré falou aqui no início. Nós viemos aqui para isso, para estudar, para nos compreendermos. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui na terra, meu Deus? De onde eu vim, para onde eu vou? Uma coisa é certa, nós estamos aqui, conhecendo a doutrina espírita, e já temos um norte, que o que vai nos salvar não é nós estarmos aqui dentro da casa. Não adianta nada a gente vir aqui de segunda a domingo, todos os dias, e chegarmos aqui, ficarmos concentrados, se dentro de nós não fizermos um trabalho de renovação. Então, essas pessoas, esses lábios, né, que te merecem apreço, muitas vezes dizem muitas incoerências. Emmanuel continua dizendo, sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Chico Xavier passou por isso assim, pontualmente. Foi pontual o sofrimento dele. Ele disse que na semana que ele não tinha motivos para chorar, ele já ficava de sobreaviso. É porque ele está fazendo apologia ao sofrimento, à dor? Não. É porque ele sabe que quem anda no caminho certo, procurando acertar o passo, as dificuldades são muitas. Periodicamente, encontrarás na vanguarda obstáculos 1000, induzindo-te à inércia ou à negação.
A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento, deixando os obstáculos e seguindo, perseverando. Continuando, o Espírito Emmanuel diz: colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade. Essa individualidade nós vamos dar só terminar aqui a frase para nós falarmos aqui. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. A psicologia, nos tempos contemporâneos, já há algum tempo, diz como características da criatura humana, que essa criatura humana, nós nos diferenciamos dos demais animais da natureza por 4 itens. O primeiro deles é a personalidade. É a persona. Então, nós estamos aqui numa personalidade, cada um de nós. É Adriano, é Rama, é Nivaldo, é Rosélio, Olívia, Marisa, Roberto, Nazaré. Cada um de nós está numa personalidade neste momento. Mas, na verdade, nós não somos esta personalidade. Nós somos espíritos. A psicologia ainda diz mais, a identidade. A identidade não é o RG. É a nossa identificação uns com os outros. Há pessoas que a gente se identifica com elas já à primeira vista. Assim que músico gosta de contato com músicos, médicos com médicos, professores com professores. Há exceções, claro. Mas a gente se identifica uns com os outros por alguma coisa, por alguma razão, afinidade de gosto, de gostar de uma cultura assim, de livros, de um lazer assim ou assado. Cada um de nós tem as nossas afinidades. O outro item é o conhecimento. Toda criatura humana tem a capacidade de conhecer, de ter o seu conhecimento. Aí alguém diz, mas eu não sei nada. Então, nós temos a capacidade de conferir a nossa própria ignorância. Então, o conhecimento é um item da criatura humana. E o último é a consciência. Consciência, a psicologia fala em consciência. São esses os 4 itens: personalidade, identidade, conhecimento e consciência. A doutrina espírita vem e coloca mais um item para a criatura humana: individualidade. Isso que Emmanuel disse aqui, respeitar cada individualidade. Cada um de nós temos identicamente a mesma origem, porque todos somos filhos de Deus. Mas no demais, cada espírito é diferente um do outro. Não existe 2 iguais, nem os gêmeos. Então, cada um é especial, cada um com as suas nuances, com as suas tendências, com a sua consciência, com o seu nível de consciência, que vai ao infinito. Aqueles que ainda dormem, os que começam a despertar, os que já estão despertos e os que já têm uma consciência ampliada, como é o caso de um Chico Xavier, como é o caso de um Paulo de Tarso, que ele começou perseguindo os cristãos e quando conheceu Jesus de fato, ele
Jesus se apresenta para ele de tal forma, de uma forma tão única, que era necessário ele ver, em primeiro lugar, a luz, aquela figura delineada em luz, aquela claridade intensa, mais forte do que o sol do meio-dia. E aquela entidade, aquela aparição lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz uma revisão imediata. Ele cai da montaria, ele fica naquele estado de semiconsciência, fazendo um exame por dentro dele mesmo, para dizer em seguida: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daí, a trajetória de Saulo, que após o seu trabalho de renovação íntima, ele troca o seu nome para Paulo. É um nome de cidadania romana que ele era. E ao final da sua jornada ele diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então ele já estava tão identificado com o Evangelho de Jesus, que ele diz que já não é ele quem vive, mas o Cristo que vive nele. Meus amigos, e para nós completarmos aqui, concluindo, e por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Embora não tenhamos a consciência da luz divina, muitos já começamos a despontar para essa consciência, mas mesmo sem consciência, nós estamos dentro da luz divina, porque somos filhos de Deus. Tenhamos coragem, força moral e prossigamos. Porque nós estamos nesta semana encerrando os trabalhos mediúnicos da casa, e a Casa de Sebastião Marte voltará com os trabalhos mediúnicos no dia 6 de janeiro, que é uma segunda-feira. Sendo que o ano novo começa numa quarta-feira. E pensar que é na semana que vem. É o dia 1º, o dia 2 é uma quinta, nós estaremos retornando aos trabalhos mediúnicos, porque toda segunda e toda sexta nós temos esta reunião pública com trabalho de passe. Então, que todos nós tenhamos um Feliz Natal, boas festas em nosso coração, em nossa intimidade, em nossos lares, com os nossos familiares, amigos, com pessoas amigas ou menos amigas, que todos nós estejamos na luz do divino terapeuta da humanidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.